Olá, meus queridos alunos. Vamos então à parte 2 do nosso estudo de aprofundamento, né, e recuperação das questões aplicadas na prova paulista no primeiro semestre de 2025, beleza? Sem delongas, vamos então só ver os assuntos que nós vamos passar. Primeiro, né, o assunto sobre sensoriamento remoto. Sensoriamento remoto. Acho que não ficou claro para todo mundo, mas vamos dar uma pincelada aí, que esse assunto é tranquilo. A gente vai identificar as características de sensoriamento remoto. O próximo passo é visão vertical dos mapas, né? E a gente vai acabar trabalhando as três visões, a vertical, a horizontal e a oblíqua, certo? Só para a gente reconhecer cada uma. E as zonas térmicas, né? A iluminação solar, a gente entender um pouquinho mais, que é um estudo de extrema importância, né? Na geografia e todo o estudo de climas, tudo que acontece no planeta Terra por causa da energia solar, beleza? Então, vamos lá para os slides agora. Parte 2. Vamos lá, na aula 2, tinha um slide que mostrava isso aqui, ó. Mapas na atualidade. Quando a gente começa a estudar mapa, a gente sabe que mapa, a ideia é grafar o que está na superfície da Terra. Para quê? Para ficar mais fácil, para a gente saber como se deslocar ou da forma como vamos fazer, certo? Bom, aí está dizendo assim, no século XX e no século XXI, né, que é a idade contemporânea, tudo hoje é digital. Então, as fotografias aéreas, também conhecidas como aerofotogrametria, e as imagens de satélite foram incorporadas à cartografia, ou seja, ao ato de fazer mapas, tornando os mapas mais precisos, além do desenvolvimento de instrumentos de orientação e de localização cada vez mais avançados, como o GPS, Global Position System, o sistema de posicionamento global. Aí ele diz: os mapas atuais possuem muita tecnologia em sua produção, o que o torna mais verdadeiro em relação à realidade. Bom, aí nós temos duas imagens, né, que foram tiradas, né, através de um satélite. E aí a gente percebe que a parte azulzinha, né, parece um córrego, um rio, né? Como está bem distante na escala, né? O zoom está bem perto, vamos dizer assim, né? É um rio caudaloso, cheio de meandros, né? De curvas e tudo mais. É o que está mostrando aí para nós, né? E aí ele coloca ali no cantinho assim, ó, fica a dica. A técnica para obter informações e produzir mapa sem ter contato direto com as áreas mapeadas é chamada de sensoriamento remoto. Bom, isso pode ser feito com fotos de aviões e também pode ser feito com fotos de satélite. Hoje tem satélite para todo lado. Você pode usar, por exemplo, né, o Google Earth para tirar fotos, né, e fazer um mapeamento de uma área. Lá ele também tem a opção de colocar relevo, né, para fazer você entender as curvas de níveis e tudo mais, certo? Então, esse é um assunto sobre sensoriamento remoto dado na aula 2, que para o estado inteiro parece não ter ficado claro isso. Sensoriamento remoto, ou seja, é o ato de a gente pegar uma câmera, né, e de forma remota, sem instalar naquele local, como está dizendo aí, né, tirar fotos e mapear aquela região, certo? Tem até filmes, né, que é o filme do Rambo 2, que cita, né, isso aí, né, de tirar foto de longe e tudo mais. Só que, lógico, no caso do Rambo era uma investigação, mas aqui para nós é um sensoriamento remoto, certo? Bom, e também a aula 20 vai trabalhar com sensoriamento remoto, né? Então, para deixar um pouquinho mais claro, olha lá, o conteúdo é imagem satélite e fotografias aéreas. A ideia é identificar a diferença entre fotografias aéreas e imagens de satélite, compreender a importância dessas fotografias aéreas e as imagens de satélite, né, para que serve, e reconhecer os principais
as principais utilizações de sensoriamento remoto, que a gente chama de SR, e fotografias aéreas na atualidade, certo? É um aprofundamento, certo? O que você observa? E aí, o que você está vendo nessa imagem? Parece um quadro verde e tal, mas se você for fazer uma leitura, bom, a parte azul você já sabe, né? É água. E a parte verde? A parte verde parece ser a superfície. Olha o que está dizendo aí. As fotografias aéreas e as imagens de satélites são uma das principais formas de obtenção de dados no sensoriamento remoto. Elas estão presentes em nossas vidas, mas nem sempre observamos sua importância ou aplicação. Bom, uma forma prática que eu posso dar aqui para vocês, em muitas cidades do Brasil, as prefeituras tiram fotos de satélites ou aerofotogrametria para verificar o que está construído no terreno, para cobrar o imposto predial, chamado IPTU. Todos os anos, né, pela quantidade de construções feitas, a prefeitura tem direito de cobrar um imposto. Então, ela faz esse sensoriamento remoto. Ela está em constante observação daquilo que está acontecendo na cidade dela para cobrar o imposto. Dali dá para saber, né, o quanto foi construído, né, até em metragem e tudo mais. Né? O que você acha? Que é fácil interpretar uma imagem desta? Como você observa na imagem, né? Não é algo tão simples de primeira mão, né? A gente sabe disso. Antigamente, como é que era feito isso? Olha lá, quem que é que fazia? Um pombo, professor, é um pombo, treinava-se um pombo para tirar foto. Olha lá, o sensoriamento remoto é a técnica de obter informações de um objeto, área ou fenômeno sem ter contato direto com a informação. Isso é sensoriamento remoto. Eu não estou lá. Se eu quiser mapear alguma coisa na China agora, eu posso? Pode. Tem satélite lá mostrando. Tem um Big Brother, né, pelo mundo, né, câmera para todo lado. Então dá para ver. Seus resultados são apresentados na forma de imagens e dados, obtidos por meio de fotografias ou satélite. Na imagem ao lado, você pode observar o pombo carregando uma câmera fotográfica. Foi assim que teve o início do sensoriamento remoto. Isso que eu chamo de pombo aerofotogrametria. Né? Que legal, né? Os pombos eram treinados, tadinho, mas ele tá assustado aí. Eles eram treinados para isso, né? Mas, né? Pegue o pombo, tinha um desenho, né? Pegue o pombo. Então, tá aí o pombo tirando foto, né? De regiões para ajudar a mapear e ajudar a facilitar um pouco a vida dos seres humanos de determinada região, beleza? Então eu acho que está claro, né? Sensoriamento remoto, a gente já entendeu. E aí tem a história, né, do sensoriamento remoto. Tudo isso começa em 1903, já no século XX. A utilização de câmeras em pombos para fins cartográficos. Então, o pombo dá início, né, às fotos retiradas, né, de uma alta distância, né, em altitude. Em 1909, as primeiras fotos foram tiradas por aviões. Em 1930, já eram coloridas, né, principalmente para fins militares. E em 72, o lançamento do satélite Landsat 1 no espaço, aqui no, se eu não me engano, na região das Américas e no mundo, né, para já ir mapeando tudo isso, beleza? Bom, olhou, a gente já sabe qual que é a fotografia aérea e qual que é a imagem de satélite, né? A fotografia aérea, ela passa a ter mais detalhes do que a fotografia tirada por satélite. É essa a diferença que nós temos aí, beleza? Então, você percebeu mais detalhes, geralmente é uma fotografia feita por aviões. Pode acontecer do satélite aproximar? Sim, sim. Mas parece que existe até alguns padrões, não tenho como certeza como afirmar aqui agora, mas existe alguns padrões para saber se é foto de avião, se não é. Pra você ter uma ideia, o avião, quando ele passa, ele tira mais de 1000 fotos por segundo, né? Legal isso, né? Já pensou tirar 1000 fotos por segundo? É muita foto, né? Então, é para
tentar achar a melhor foto para ajudar a mapear. Aí, do outro lado, você vê ela com um pouco mais de distância, menos detalhes, né? Que é a foto de satélite. As fotos aéreas, olha lá, ó, aviãozinho, ó, aviãozinho, linhas de voo. Deixa eu pegar uma caneta aqui para ajudar, ó, o aviãozinho. E aí eles estão te passando e tá tirando foto. É o mesmo avião, tá? Só colocou mais de um só porque mostrou o deslocamento de um lugar para o outro. Mas de um lugar para o outro já tirou muitas fotos. Muitas fotos. Tudo isso vira imagem. O que você vê no Google Earth são fotos, não é o sensoramento em tempo real, entendeu? Mas são fotos. Olha o que ele está dizendo. As fotografias aéreas podem ser obtidas por um avião ou um drone, né? Hoje tem a tecnologia do drone, ou a partir do uso de câmeras. Para conseguir mapear toda a área, as fotografias são tiradas de modo sobreposto e, na maior parte dos casos, para tirá-las, a luz solar é necessária. As fotografias aéreas são utilizadas para levantamento agrícola, ambiental e geológico. Tem muitas finalidades, né? Militar também, certo? Então, aí está aí uma ideia. Bom, a imagem de satélite está aí, que a gente está vendo, né? Já consegue uma escala pequena em uma área muito maior. São obtidas por meio de satélites artificiais que orbitam a Terra e possuem sensores que captam a radiação emitida ou refletida pela superfície terrestre, por meio da qual as imagens são criadas. Então você está vendo tudo isso aí. Cada objeto reflete de uma forma diferente. Por exemplo, os corpos d'água têm cores diferentes de vegetação e de áreas urbanas. Podem oferecer informações diárias e a maior parte não depende de luz solar. Olha lá, essa é a diferença do satélite aí, que ele pode, a qualquer momento, né? Com ou sem luz do dia, ele consegue ter a luz dele para fazer o mapeamento, né? O sensoriamento. Beleza? E aí na prova paulista caiu uma questão sobre isso aí, ó. Olha lá, observe a imagem. Está mostrando aqui, ó, uma cidade, uma estrada, né? Cidades. Aqui parece um lago, né? É o que ele está mostrando para nós. Os mapas atuais utilizam tecnologias avançadas em sua produção, o que os torna mais precisos e fiéis à realidade. A imagem apresentada contém informações obtidas sem contato direto com a área mapeada. Esse processo é chamado de o croquis, ou croquis. Isso aqui é simplesmente um rascunho, certo? O rascunho ele é feito à mão. Então você já percebe que isso aqui não foi feito à mão, tá? A gente deu uma comentada nisso aqui em sala de aula. Já a cartografia, ela, por mais que ele está mostrando aqui, a cartografia ele vai trabalhar com todos os elementos do mapa, né? Tem a fonte, a escala, a orientação, ele se torna algo digital, certo? Então, essa aqui também não é, porque a cartografia é a ciência que estuda tudo isso, certo? As técnicas cartográficas, aqui existe uma, né? Mas não todas. E nós não estamos vendo aqui símbolos pontuais, legendas e nada daquilo. Então, tchau. Só nos sobrou o sensoriamento remoto, certo? Que é o que nós comentamos. A Secretaria da Educação vai trazer para nós, quer ver? A resposta, né? Este item afere a habilidade do estudante em identificar a característica do sensoriamento remoto. A ideia era só essa. Era só você saber o que era sensoriamento remoto. O enunciado apresenta a evolução das técnicas de mapeamento que resultaram em tecnologias avançadas utilizadas hoje, garantindo maior precisão. A imagem representa o sensoriamento remoto, técnicas que permitem a obtenção de informações e a elaboração de mapas sem o contato direto com a área observada. Você percebe? Não tem o contato direto com o local. Então, tem alguém observando, aliás, tem uma máquina, né? Uma fotografia, alguém sensoriando remotamente, longe daquele lugar, né, para fazer esse sensoriamento. Tem algumas situações que, por exemplo, a aplicação de sensoriamento remoto também pode ser usada para previsão do tempo,
Ó, vem vindo chuva, tá vindo frio, tá vindo massas de ar. Planejamento urbano, vamos ver para onde a cidade está crescendo, tal, para fazer agricultura, certo? Tem também monitoramento de área de risco, né? Principalmente na área urbana, para fiscalizar áreas consideradas de risco e as imagens de satélite auxiliam nesse processo, né? Tem alguns satélites que vão ajudar a verificar áreas de risco, ou, exemplo, florestas que, né, o pessoal pode, né, desmatar, lugares que tem, como que é, os morros, e vai ter as falhas geológicas, vai ter deslizamentos, pode ajudar, são áreas de risco, né? E o monitoramento ambiental também, que eles estão colocando aí, né, que é importante para proteger a fauna e a flora, certo? Bom, sobre essa questão era isso, beleza? Agora, isso aqui foi comentado, né? Mas muitas vezes não é um assunto muito simples para os alunos. Mas vamos tentar entender. Existem 3 formas de você visualizar um mapa, por exemplo. Um mapa ou qualquer lugar que seja. Olha o que ele vai dizer. Pontos de vista. Pontos de vista vai depender da posição que você está. E aí você vai defender o ponto de vista que você está. Existem várias maneiras de enxergar e representar o mundo, né? E isso passa a ser um pouco subjetivo agora. Entre os diferentes pontos de vista, tem o horizontal, o oblíquo e o vertical, certo? Marca aí, o horizontal, o oblíquo e o vertical. O ponto de vista vertical permite uma visualização e análise mais detalhada da distribuição dos elementos nas paisagens, proporcionando uma observação mais ampla do espaço representado. Observe, nas imagens abaixo, os diferentes pontos de vista de uma sala. Bom, eu vou te dar uma situação para que você possa entender, beleza? Imagine, então, que você está aqui, ó. Você está na frente da sala de aula. Você está entrando. Bom, essa visão, então, é uma visão horizontal, certo? Uma visão horizontal. Agora, se você estivesse olhando essa aqui, ó, você percebe que você está olhando de cima? Sim, você está olhando de cima, portanto, uma visão vertical, né? Você está olhando de cima assim, ó. Tá vendo a flechinha? Está olhando de cima. E essa aqui, parece que você está olhando ela de cima, né, de um prédio, por exemplo. Então, ela está na diagonal a visão. Então, é uma visão oblíqua, certo? Enquanto essa é horizontal, essa é vertical e essa é oblíqua, certo? Vamos tentar entender mais? Olha lá, a visão vertical é como se você estivesse olhando de cima. Olha lá, ó, como eu disse, olhando de cima, visão vertical. Olha como você vai ver as coisas. Ó, uma casinha, outra casinha, um quarteirão, outro quarteirão. Se fosse, né, se você estivesse olhando essa imagem aqui no Google, você vai ver que você está olhando de cima um estádio, o Maracanã, por exemplo, lá no Rio de Janeiro. Então, essa visão é o quê? Vertical. Esse assunto aqui é gordurinha. Você está olhando de cima para baixo, um ponto de vista vertical, certo? Agora aqui, ó, ele vai fazer uma pergunta. A visão oblíqua e vertical, a imagem a seguir foi representada com... Bom, ó o jeito que o menininho está olhando, ó, tá vendo? Na diagonal, você tá vendo? Ó o que ele tá vendo. Que visão é essa? Ah, muito bem, oblíqua, né, professor? Muito bem. Visão oblíqua, certo? Que é essa aqui, certo? É gordurinha esse assunto, gente. A gente errou de bobeira mesmo. Aí vem uma questão como essa. Observe a imagem. A imagem apresenta um ponto de vista que permite a observação e análise detalhada da distribuição dos elementos na paisagem, proporcionando uma visão ampla do espaço, representando denominada divisão. Bom, o que você está vendo aí? Estou vendo de cima, professor. Estou vendo de cima mesmo. Estou vendo de cima para baixo. É visão horizontal? Não, né? Senão eu estaria vendo que carros são, por exemplo, de que modelo, placa dos carros, né?
É uma visão oblíqua? Não, não é uma visão oblíqua. Não estou vendo em 3D. Então, tchau. É uma visão vertical? Sim, visão vertical. Estou vendo de cima, professor. E é uma visão lateral? Não. A visão lateral é a mesma coisa que a visão horizontal, praticamente. Certo? Então, tchau. Então, a resposta mais correta seria visão vertical. E aí ele vai falar, ó, este item afere a habilidade dos estudantes em reconhecer as características do ponto de vista vertical da imagem. A visualização de cima para baixo permite que uma análise da disposição dos elementos na paisagem, oferecendo uma compreensão espacial ampla e abrangente da área representada, certo? Gordurinha, passado na aula 3 e a gente aprofundou na aula 20, beleza? Mas o foco mesmo era na aula 3, tá bom? Então tá bom. Agora, esse assunto aqui, né? Esse é um assunto de extrema importância. Iluminação solar no planeta Terra. Bom, esse assunto você não pode esquecer de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Os slides da Secretaria da Educação estão bem claros, mas talvez você possa não ter entendido e nós vamos tentar entender isso aqui um pouco mais para aprofundar os nossos assuntos, porque nós vamos trabalhar muito, né? O setor primário da economia, o secundário, eles vão depender muito, muito, muito do que acontece em alguns países, né? Para saber se eles buscam ou não informações ali, né? Buscam mercadorias ali, como que a economia vai se desenrolar ali, certo? Então, ó, ele disse assim no slide: incidência de raios solares. Olha o Sol iluminando a Terra, né? E aí ele vai mostrar o que nós já vimos nas aulas: o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, a linha do Equador, o Trópico de Capricórnio, né? E o Círculo Polar Antiártico, Antártico, né? E ele vai dizer: como você já estudou anteriormente, além dos movimentos de rotação, a Terra possui um eixo de inclinação. Então, 23 graus e meio, mais ou menos, é esse eixo de inclinação. Você está vendo que ela está meio deitadinha, né? E ele tá, vamos pôr ele aqui, ó. Vamos pôr ele aqui, ó. Mas é imaginário, tá? Vou pôr ele aqui, é o eixo imaginário. E devido a esse eixo e por ser uma esfera, os raios solares chegam na superfície da Terra em diferentes ângulos. As diferenças na forma com que cada faixa da superfície da Terra recebe a radiação solar possibilitam dividir o planeta em zonas térmicas. Olha o nome disso. Quanto mais Sol, mais térmico é. Quanto menos Sol, menos térmico é. Então, tem zonas, ou seja, onde tem mais e onde tem menos, utilizando os principais paralelos, que essas linhas que nós já falamos aqui, certo? Desse modo, as áreas próximas aos trópicos recebem mais luz e radiação solar, enquanto as regiões polares recebem menos. Tudo isso a gente viu nas nossas aulas. Talvez você possa ter esquecido, né? Entender as zonas térmicas é compreender os diferentes climas e paisagens e vegetais do mundo. Professor, o que isso vai mudar na minha vida? Vai mudar tudo. Se você entender isso aqui, você já vai entender o caminho da economia, que muitas vezes é o que motiva muita gente a ir atrás do dinheiro, né? Então, isso vai te fazer entender isso. Esse mapa vocês viram em sala de aula. Talvez tenha se esquecido, né? A zona mais quente, a mais quente, quente, é a zona tropical. Bem aqui no meio, onde faz muito calor, eu tenho a linha do Equador. Muito bem, certo? A linha do Equador, certo? Aqui, ó, nas áreas mais amarelinhas, vai diminuindo o que? A radiação solar, tanto a norte quanto a sul. Nós temos a zona temperada sul e a zona temperada norte. Já a zona polar ou a zona glacial ártica tem menos sol ainda, pode ver que já coloca uma cor mais fria, né? Tanto no norte quanto no sul, né? O antiártico aqui, nós temos já menos insolação. Então, ou seja, nós estamos, quanto a latitude está a 0 graus, ou seja, nós temos mais calor, certo? Mais calor. E quanto maior for a latitude, ou seja, quanto mais longe da linha do Equador, mais frio fica.
por causa do eixo de inclinação da Terra. E isso a gente não pode esquecer. Bom, diante do exposto, a gente já sabe, a zona tropical é a zona mais quente. E aqui, vou pôr um M de morna, certo? E a zona glacial gelada, certo? Um G. É isso que a gente tem que saber. A zona tropical, ou também chamada de intertropical, está localizada entre o Trópico de Câncer e o de Capricórnio. A gente já sabe que ele está a 23 graus norte, o de Câncer, e o de Capricórnio a 23 graus sul, beleza? Os raios solares incidem de maneira perpendicular, ou seja, forma reta mesmo nessa área, 90 graus, assim, ó. O raio solar vem diretão nessa área, certo? Para não deixar você esquecer sobre os ângulos aí. É a zona mais quente do planeta, principalmente na zona equatorial. Abriga florestas tropicais, savanas e desertos quentes, beleza? Bom, passou de 23 graus norte até 63 graus norte ou 66 graus sul, nós já temos uma zona mais temperada, né? Mais morna, né? Não é calor, mas ela é fria, né? Um pouco mais, né, ameno a temperatura, né? Vai ficar na casa de 18 a 22 graus. É delimitada pelos trópicos do Círculo Polar. Os raios solares incidem de maneira inclinada, possui temperaturas mais amenas, como eu disse, a palavra-chave, amenas, e 4 estações definidas, abriga florestas temperadas, decíduas, pradarias e estepes. Isso aqui vocês vão entender com mais detalhes no 7º ano, mas quando a gente fala de pradaria, são campos. Campos que fazem pastagem que cria boi, tá? As pradarias, não é padarias não, é pradarias mesmo, tá? São campos onde se tem muita criação de gado, nesses lugares com clima mais ameno. E cria gado, então tem gado leiteiro, tem gado de corte e tudo mais, é onde a pecuária estende-se mais. Beleza? É um lugar propício para a criação desses animais. Nós temos também a zona polar, né, que é frio, também conhecida como zona glacial, e eu também chamo ela de zona gelada. Né? E se você não entender tudo isso aqui que eu estou falando, você vai entrar numa gelada. Entendeu? Então é bom entender. Aí vai dizer, ó, localizada acima do Círculo Polar Ártico ou abaixo do Círculo Polar Antártico, certo? Dos 66 graus até 90, tanto a norte quanto a sul, nós temos essa zona aí. É a região mais fria do planeta, recebe menos radiação solar, não tem quase que nada, né? Em alguns locais, no inverno, pode-se ficar sem luz solar por meses. Tem lugar que fica quase 5 meses. A vegetação é escassa, né? Porque é muito gelado, não tem muita energia solar, então a vida não predomina. E isso são zonas térmicas. Aí caiu essa questãozinha lá nos nossos slides. Qual das zonas térmicas climáticas da Terra tem as 4 estações bem definidas? Toda vez que falar em zonas térmicas e em estação bem definida, na zona, a gente brinca que na zona tropical onde a gente está, o, o verão é verão, que é quente, né? O outono é o forno. O, o inverno é o inferno de calor, né? É assim que eles falam. Né? E a primavera, olha, é quente. Então, a, as estações bem definidas não estão na zona tropical, mas na zona temperada. Então você vai ver assim, o outono parece o outono. Por quê? As folhas caem no quintal, né? Você vai ver, tinha até uma música do Sandy Júnior que falava isso, né? Então você vai ver agora que as folhas caem no quintal no outono. No inverno, você vai ver a presença, né, até de neve em algumas regiões. Você vai ver na primavera as flores, né? Aí sai todos aqueles poemas lindos, maravilhosos. É a época de sair as flores. E no verão, o pessoal né, tá tudo verdinho, chuva, aquele calor, povo de óculos escuro, né? Então é a zona temperada que deixa as estações bem definidas, certo? Não esquece disso, pelo amor de Deus. Hein?
E aí vem a questão para nós, olha lá, ó. Igualzinho do slide, caiu a imagem. Aí ele fala, as zonas térmicas são faixas do planeta Terra que se diferenciam pela forma como os raios solares incidem na superfície. Elas são determinadas pela inclinação do eixo terrestre e pela distribuição desigual da radiação solar. Com base nas informações apresentadas, podemos afirmar que a. Os países localizados nas zonas polares não recebem raios solares. Bom, na zona polar recebe raio solar? Sim, só que menos. Só que falar que não recebe está errado, tá? Os habitantes que vivem próximos da linha do Equador não recebem luz solar? Misericórdia, é o que mais recebe. Tchau também para a letra B. Então, letra A está errado, letra B está errado. Vamos ver a C. As áreas mais distantes dos trópicos recebem raios solares de forma mais intensa. Ó, aqui essa tá errada. Por quê? As áreas mais distantes dos trópicos. Ó, aqui está a área tropical. Ela vai receber raio de forma mais intensa? Não, não é isso. Por fim, sobrou a última, né? As regiões localizadas na zona tropical, onde faz mais calor, recebem maior incidência de raios solares. Olha que gordurinha. E a gente errou. Mas tudo bem. O importante é que agora deu certo para a gente aprender. Ó. Este item afere a habilidade do estudante de identificar as características da zona térmica. É fundamental que o estudante compreenda que, devido à inclinação do eixo terrestre, a distribuição da luz solar sobre o planeta é desigual, o que faz com que as áreas localizadas na zona tropical do planeta recebam mais incidência direta de radiação solar. Põe na cabeça, zona tropical. A zona tropical é a zona mais quente do planeta. Entendeu isso? Horas. Muito bem. Bom, eu vou deixar aí, se você tiver alguma dúvida, você posta nos comentários, né, ou me procura na sala de aula, a gente vai comentar um pouco mais sobre isso e fazer alguns trabalhos agora durante os próximos dias, tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela presença, tchau!